Irmãos, nós vamos prosseguir refletindo sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Evangelho de Marcos, capítulo 2, desta feita, versículos de 13 a 17. Acompanhem a leitura, diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu redor, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar. Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor nosso, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós temos nessa sessão do Evangelho de Mateus, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, a ideia em que o Senhor é batizado e sobre ele desce o Espírito Santo como em forma de pomba, o capacita no que tange a sua humanidade, pois Jesus precisava da capacidade para o exercício do seu ministério, trazida pelo Espírito Santo. Então, uma das razões da descida do Espírito Santo na ocasião do batismo é essa. E no Antigo Testamento, quando um homem era ungido, ou seja, quando ele recebia de Deus a capacidade para o exercício ministerial, quer fosse um rei, um juiz, um profeta, automaticamente esse homem também precisava sair para exercer o seu ministério. Ele foi ungido, ou seja, ele recebeu a capacidade trazida pelo Espírito Santo para o exercício ministerial para o qual Deus o havia chamado. Isso no Antigo Testamento. Quando nós olhamos os primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, notamos que o Senhor é batizado por João Batista. Jesus vem de Nazaré, da Galileia, recebe o batismo nas águas por João Batista. O Espírito desce em forma de pomba e pousa sobre ele, e ele então passa também a exercer o seu ministério. Nós notamos isso no Evangelho de Marcos, pois desde o início fica claro, como o Evangelho de Marcos é um evangelho muito resumido, Marcos é muito pontual, cirúrgico naquilo que ele diz, percebe-se, portanto, de imediato Jesus iniciando o seu ministério. Então o Senhor sai pregando, curando, vocacionando. Olha, nós estamos apenas no capítulo 2, e todos esses registros já estão presentes. Jesus expulsou demônios, o Senhor realizou várias curas, o Senhor fez com que paralítico andasse, curou a sogra de Pedro, fora batizado. A gente já percebe isso logo nos 2 primeiros capítulos. Então, essa primeira sessão, de 1 a 3 capítulos do Evangelho de Marcos, visam isso, apresentar esse início ministerial de Jesus, considerando que ele fora batizado, recebera sobre si o Espírito Santo para
o capacitar no exercício do seu ministério, capacitar a sua humanidade, pois Jesus era 100% Deus e 100% homem. Enquanto homem, ele precisava dessa capacitação, aquilo que no Antigo Testamento se chamava de unção, para o exercício do seu santo ministério. No texto que nós lemos, irmãos, nós temos Jesus vocacionando a Levi, o chamando à salvação. Esse mesmo Levi que, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9, e capítulo 10, versículo de número 3, é Mateus. Então, ele teve o seu nome mudado de Levi para Mateus. E Mateus significa dádiva do Senhor. Então, comumente, os nomes, eles têm um significado. E o significado do nome de Mateus é dádiva do Senhor. Jesus o chama, a sua profissão era coletor de impostos, o que a Bíblia vai chamar de publicano. Então, o seu ofício era coletar impostos para o Império Romano. Ele era, ainda que sendo judeu, haviam judeus que coletavam impostos para o Império Romano. E esses judeus, eles eram considerados como traidores. Por quê? Porque eles cobravam impostos de outros judeus, mas eles estavam exercitando o seu ofício. É claro que dentro desse contexto, irmãos, eles eram extremamente mal vistos. Por quê? Porque, para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma analogia com os nossos dias. Publicano nos nossos dias, no sentido assim, de como a sociedade enxerga, seria um agiota. Só toma dinheiro com agiota quem não tem juízo, porque é pior do que banco. E tem deles que, se você não pagar, você vai pagar de outra forma. Então, observem que é uma classe que não é bem aceita pela sociedade, não é bem vista, inclusive não é uma classe oficializada, né? Qual é o seu emprego, agiota? Você já viu isso por aí? Agiotagem, inclusive, é previsto no Código Penal. Então, notem que, de fato, o publicano, ele era visto de modo muito pejorativo, ele era visto como alguém impuro, alguém que era discriminado pela sociedade, alguém imoral, quer ele não fosse judeu, quer ele fosse judeu. Se ele fosse judeu, a situação se agravava. Por quê? Porque, além de tudo, os judeus consideravam esse homem um traidor. É como se ele estivesse trabalhando contra o seu próprio povo, porque do seu povo cobrava impostos para o Império Romano. E Levi era um publicano. Levi está inserido nesse contexto aqui. Ou seja, Levi é visto como um homem digno de discriminação. Isso explica por que, ao término do texto que nós lemos, os escribas dos fariseus estão estranhando o fato de Jesus estar na casa de Levi. Por quê? Porque Levi era, para aquela sociedade, um dos principais pecadores. Logo, os escribas dos fariseus imaginam como sendo ele o Cristo, ou o Messias, ou Deus, ou Filho de Deus, se ajunta com um dos piores homens no que tange a fé, no que tange a sua vida moral. Isso explica a razão do estranhamento. Então, é essa a situação, é esse quadro que nós temos aqui, irmãos. Nós temos os dois primeiros versículos, a saber, 13 e 14, justamente o registro desse chamado de Levi. Diz assim o texto sagrado: de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. Então, note que já no início do capítulo 2, aí, meados do capítulo 2,
já há uma multidão que se dá conta da pessoa de Jesus e já aflui ao seu encontro. Então a sua popularidade já ia longe. A multidão vinha ao seu encontro e ele, por sua vez, as ensinava, ou seja, o Senhor pregava o Evangelho. Pela manhã nós vimos que o Senhor pregou o Evangelho dentro de uma casa em Cafarnaum. E ainda assim apareceram pessoas para serem curadas, a exemplo do paralítico. Jesus prosseguia o seu ministério anunciando as boas novas. Quando ia passando, o verso de número 14, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aqui, irmãos, nós temos a doutrina, de modo implícito, dessa graça irresistível. A grosso modo, quando lemos o versículo 14, não está tratando aqui de uma ideia de transe, de modo que Jesus passa e diz: me siga, e essa pessoa levanta-se como um robô e passa então a segui-lo. Mas temos uma ideia de um chamado que é irresistível. Levi não teve uma escolha se, permitam-me a expressão, aceitava ou não a Jesus. O que Levi teve foi um chamado irresistível. A exemplo do que disse pela manhã, quando Deus chama o homem à salvação, esse homem é via de regra convertido, e ele não tem como dizer não ao chamado que Deus o faz. O chamamento exercido por Jesus é um exemplo disso. Levi está sentado à coletoria, está exercendo o seu ofício. Levi é um homem discriminado pela sociedade, muito provavelmente tem uma reputação maculada pelo seu próprio ofício, mas ele vê o mestre passar e o mestre dirige palavras resumidas, breves, porém pontuais. Diz o Senhor no verso de número 14: segue-me, venha depois de mim, seja um discípulo. E automaticamente Marcos, ainda que fazendo um registro muito resumido, um registro muito pontual, Marcos faz questão de dizer apenas que Levi se levantou e seguiu. Ou seja, Levi não resistiu àquele chamado. Levi não, permitam minha expressão, endureceu o coração. Levi não pensou se seguiria ou não, se aceitaria ou não. Por quê? Porque a ele só cabia uma decisão: atender ao chamado à salvação. Esse mesmo Levi, que foi trabalhado pelo Senhor Jesus Cristo, inclusive virou um evangelista, sai, portanto, de uma ideia de ofício, de coletor de impostos, agora para um exercício ministerial. Vale lembrar, irmãos, que esse não foi o primeiro chamado que Jesus fez. Quarta-feira, na live, nós vimos lá no capítulo de número 1, versículo 16 a 20, o Senhor vocacionando ou chamando à salvação, ou chamando para ser seguidor de Cristo, a Simão, André, João e Tiago. Então, nessa caminhada de Jesus, nesse exercício do ministério que ele vai anunciando, curando e chamando à salvação, são evidências de que ele de fato é o Cristo, que ele de fato é Deus. Então já haviam 4 que seguiam com Cristo: Simão, André, Tiago e João. Na quarta-feira da live eu falei: olha, esses deixaram as redes à beira da praia e seguiram com o Senhor. E eles não fizeram isso porque eles estavam em crise econômica, pois eles não estavam classificados entre os homens mais paupérrimos daquela sociedade. Inclusive, o pai de Tiago e João tinha empregados à sua disposição. Quem hoje tem empregados
à sua disposição. Imagine, portanto, naquela ocasião. Então, de fato, eles não estavam entre aquela camada paupérrima da Palestina. Esses 4, no primeiro momento, seguem com o Senhor e agora Levi é convidado e um convite irresistível a seguir com o Senhor. Segundo momento do texto, versículos 15 a 16, trata sobre a indignação dos senhores doutores da lei, escribas dos fariseus. Vejam a narrativa, verso 15 e 16. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos: por que come ele, se referindo a Jesus, com os publicanos e pecadores? Essa é uma cena de estranhamento. Nós estamos tratando de escribas dos fariseus, homens que eram considerados na época intelectuais, conhecedores da lei, sobretudo de Moisés. Eram homens letrados. Quer ver um exemplo disso? João capítulo 8, nós temos a mulher apanhada em flagrante adultério. Essa mulher é levada até Jesus por esses mesmos e dizem a ele: Senhor, na lei de Moisés nos diz que uma mulher apanhada em flagrante adultério deve ser apedrejada, deve morrer. O texto lá em João capítulo 8 diz que Jesus se agachou, diz que Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecados, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus se agacha, escreve algo no chão, que João não relata o que é esse escrito. Os historiadores acreditam, mas isso é uma especulação, que Jesus tinha escrito algo semelhante a: onde está o homem que adulterou com essa mulher? Que essa seria uma pergunta crucial. Mas isso é especulação. De fato, não há dados concretos para afirmar o que Jesus escreveu. Fato é que João relata que depois que Jesus endireitou o seu corpo, Jesus, ou seja, colocou-se de pé, passaram a sair daquele lugar dos mais velhos para os mais novos. Eles leram o que Jesus escrevera e desistiram, portanto, da insistência em apedrejar aquela mulher ou, por outro lado, tentar incriminar Jesus. Nem todos que estavam circundando aquela cena, eles compreendiam o que Jesus havia escrito. Mas os escribas dos fariseus, sim. Por quê? Porque eles eram letrados, eles não eram analfabetos, eles sabiam ler. E saber ler naquela ocasião era algo extremamente cultural. Cultural num sentido, era típico de alguém que tem cultura. Hoje não, hoje as pessoas precisam fazer mestrado, doutorado. As pessoas precisam ter muita leitura, muita habilidade para serem consideradas intelectuais. Naquela ocasião, soube ler e escrever, soube interpretar a lei, já era considerado um intelectual. Então, o contexto de escribas dos fariseus é esse contexto, de gente letrada, de gente que tem conhecimento. Então, quando se ouve falar que Jesus é o Messias, ou seja, Jesus é a promessa, o cumprimento da promessa de Deus, que finalmente encarnou, que veio a esse mundo para anunciar as boas novas, para salvar todos os crentes, esses letrados agora olham para aquele nazareno e arrumam um argumento contra ele. O argumento é: o vosso mestre come com publicanos e pecadores. O que passava na mente deles é: como um santo pode se assentar à mesa com um homem de má reputação, a exemplo do publicano, e pecadores, ou seja, pessoas que não observavam naquela ocasião a lei de Moisés, o Pentateuco. Elas eram consideradas pecadores pelos escribas dos fariseus em razão disso.
Esse é o estranhamento. Pela lógica, na cabeça dos escribas dos fariseus, um santo não devia se assentar à mesma mesa com homens de má reputação, a exemplo de publicanos, ou homens que desconhecem, desobedecem a lei de Moisés, a exemplo de pecadores. Aí nós entramos no terceiro momento do texto, que é o verso de número 17. Temos o registro da resposta de Jesus. O Senhor, sabendo o que se passa, oferece uma resposta. O verso 17 diz assim: tendo Jesus ouvido isto que? A pergunta dos escribas dos fariseus aos discípulos de Cristo, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Mas aqui, irmãos, parece-nos que há um paradoxo, ou uma aparente contradição. Não há nem paradoxo, nem contradição aqui. O que Jesus está apontando é que aqueles homens não reconheciam a sua divindade, a divindade de Cristo, porque eles eram autossuficientes. Em outras palavras, o fundamento da sua salvação estava nas obras deles e não nos méritos de Cristo. Observem, eles olham os homens e dizem: ali estão publicanos e pecadores, e ali está alguém que se diz santo. Aí Jesus prontamente responde: os sãos não precisam de médico. Jesus está usando da lógica. Quem está são, em tese, não precisa de médico. Quem vai ao médico tem sentido algo, tem sofrido de algum sintoma. Os sãos não precisam de médico, disse Jesus. Prossegue usando da lógica. E sim, os doentes são os enfermos que precisam de médico. Observem que Jesus está fazendo uma analogia aqui, irmãos. Primeiro, porque ali não tinha ninguém doente, do ponto de vista físico. Jesus está fazendo uma analogia. Ora, se quem precisa de doentes são os enfermos, e não quem está são, logo vocês que se consideram justos, não precisam de mim. Em razão disso, eu vim para esses pecadores, não para vocês. É o que Jesus está dizendo. O verso 17 diz isso. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Eu disse que aparenta uma contradição aqui. Por quê? Porque Jesus disse: não vim chamar os justos. Pastor, ali tinha algum justo? A resposta é: não, era tudo pecador. E por que Jesus então disse que não veio chamar os justos? Porque aqueles homens se confiavam em seus méritos, eles se consideravam justos diante de Deus. Jesus está usando de ironia aqui. Jesus está dizendo: vocês que se consideram justos, não foi para vocês que eu vim. Eu vim para esses que estão enfermos, que admitem e reconhecem que precisam da minha graça, precisam do meu perdão. Inclusive, nós lemos um texto hoje, na liturgia, que o presbítero Amós fez, que é Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 18. Eu não vou reler o texto, mas esse texto informa justamente que não há nenhum justo, não há ninguém que tenha dignidade para a salvação diante de Deus. Por quê? Porque todos são pecadores. Logo, Jesus não está dizendo que aqueles são justos, mas que eles se acham, se julgam, se avaliam como tendo dignidade para herdar o reino de Deus, confiados em suas obras. Os demais não. Levi atende o chamado irresistível, e Levi entende que depende da graça e da misericórdia de Deus. É claro, foi o Espírito Santo que o conduziu a esse entendimento. Um outro exemplo, irmãos, do que nós estamos falando aqui, acontece com Zaqueu.
Vocês devem lembrar que Zaqueu também era um publicano. E Jesus estava à mesa com Zaqueu e começou um buchichinho sobre o Senhor estar fazendo refeições com publicanos e pecadores. Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se em algo defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje houve salvação nessa casa. Então, notem que esse comportamento dos escribas dos fariseus em estar rechaçando, discriminando Jesus, pelo fato dele estar junto de homens que pelos fariseus eram considerados pecadores, injustos e gozarem de péssima reputação, não é novidade na casa de Levi. Isso aconteceu também com Zaqueu. O que a gente tira, amados, para o nosso aprendizado, para a nossa vida? A primeira questão que eu quero apontar diz respeito à eleição incondicional. Deus elegeu, antes da fundação do mundo, os seus. Deus não levou em conta a dignidade deles, até porque ninguém tinha. Ninguém tinha merecimento algum. Mas a gente percebe que a eleição do Senhor, ela é incondicional. Ou seja, Deus não olhou cor, não olhou altura, peso, formosura, não olhou poder aquisitivo. Deus simplesmente elegeu na eternidade, fundamentado em seu amor e na sua vontade santa. Por que eu digo isso? Levi, em nossa época, seria um homem discriminado pela sociedade. Seria um homem digno de repulsa social. Mas note que Levi estava nos planos de Deus. O Senhor não chamou apenas aqueles que entendem ter boa reputação. O Senhor não chamou apenas aqueles que entendem ser bons cidadãos. O Senhor elegeu incondicionalmente. Deus não usou como critério avaliar o mérito de ninguém, porque ninguém tinha mérito para ser avaliado. Deus escolheu fundamentado em sua vontade santa, e não temos resposta concreta para apontar as diretrizes que o Senhor usou. Ou seja, Deus escolheu para si aqueles que com ele estariam eternamente. Esse é o primeiro apontamento que eu quero fazer. E atrelado a isso, eu quero dizer que aqueles que chegaram ao pleno conhecimento do Evangelho, eles precisam ter um coração grato. Eles precisam entender que foram favorecidos pela graça de Deus, que eles são privilegiados não por méritos pessoais, mas porque Deus os amou. Qual a implicação disso para a nossa fé? A maneira como nós enxergamos o reino de Deus, a maneira como vemos a igreja, como vemos o povo de Deus. Ou seja, quando um cristão ele tem uma concepção adequada sobre a salvação, quando ele reconhece que nele não há dignidade alguma, que Deus poderia ter chamado outro em seu lugar, mas foi o Senhor servido de lhe chamar, ele entende que em meio a uma sociedade corrompida pelo pecado, ele não é o coitadinho da história. Ele é aquele que por Deus foi agraciado, favorecido. Ou seja, nós que conhecemos o Evangelho, somos um povo privilegiado, porque Deus nos deu conhecimento das boas novas. Porque Deus em nosso coração e em nossa mente um dia disse: venha, siga-me, você vai andar comigo. E mais privilegiado ainda, diga-se de passagem, porque essa escolha não nos coube. E isso é uma bênção. Irmãos, nós fazemos as piores escolhas possíveis. O nosso coração é inclinado ao mal. O nosso coração é inclinado ao que Deus reprova.
Imagine se Deus fizesse um convite e desse ao homem a capacidade de dizer sim ou não. Como o homem escolheria a Deus? Jesus não passou por Levi e disse: Levi, veja se você quer me seguir. Jesus passou por Levi e disse: Levi, siga-me. E Levi prontamente deixou a coletoria e passou a seguir com o Senhor. Ou seja, Levi atendeu. Aí eu entro agora em uma segunda doutrina reformada, um chamado irresistível, o qual não é novidade aqui, pois o Senhor tinha passado horas antes à beira da praia e tinha dito a Simão e a André: venham, eu vos farei pescadores de homens. Na mesma praia, o Senhor havia também tratado com Tiago e João e disse: venham, vocês agora serão pescadores de homens. Vocês agora não lançarão mais as redes para pescar peixes, mas agora vocês lançarão o evangelho. E esse evangelho que vocês vão pregar, muitos crerão. E crendo nesse evangelho, serão salvos. Eles não tiveram escolha. Tiago e João olharam para o seu pai e disseram: pai, nós vamos seguir com ele. Ficou o pai, os seus empregados, mas Tiago e João seguiram com o Senhor. O chamado, ele é irresistível, meu santo. Sabe por que você não abandona a fé? Não é porque você é bom. Não é. Você não abandona a fé porque Deus não deixa. É Deus que tem sustentado você. É Deus quem tem cuidado de você, quem tem preservado a sua vida. Porque, irmãos, bastava o Senhor retirar, ou bastaria retirar a mão de sobre as nossas cabeças, e todos nós cairíamos em perdição. Mas Jesus disse: aqueles a quem o Pai me deu, de maneira nenhuma serão arrebatados da minha mão. Quem nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, a largura, os anjos, os demônios? Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos uma eleição que é incondicional, ou seja, Deus elegeu fundamentado na sua soberana vontade. E essa eleição, ela é incondicional, não olhou a condição do homem. Deus elegeu gente de todas as nações, de todos os povos, e no tempo determinado por Ele, Ele vai salvar. E nós temos um chamado que é irresistível. Deus não facultou ao homem dizer sim ou não. Deus disse: venha, e ele vem. Ele atende ao seu chamado. Isso nos traz consolo, irmãos, porque os eleitos crerão na pregação do Evangelho, e os eleitos não dirão não ao chamado do Senhor. Por quê? Porque não resistirão à vocação para a salvação. Mas eu tenho, irmãos, ainda uma aplicação antes de encerrar, que diz respeito ao reconhecimento da necessidade da graça e da misericórdia de Deus. Jesus disse assim: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. E a situação ali não é que os escribas dos fariseus eram justos. A situação é que eles julgavam não precisar de Cristo, porque eles estavam confiados em suas obras, naquilo que eles faziam e naquilo que eles deixavam de fazer. Ou seja, a salvação daqueles homens estava fundamentada nas obras e não no reconhecimento da graça e misericórdia de Deus manifesta em Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Só reconhecerá que depende da graça e da misericórdia de Deus
aqueles a quem o Senhor fizer cair as escamas dos olhos. Só reconhecerá essa dependência de Cristo aqueles a quem o Senhor desvendar os seus corações, descortinar as suas almas, para que eles enxerguem isso. Nós estamos vivendo dias em que os homens estão se envaidecendo, os homens estão se engrandecendo, eles se esquecem que existe um ser superior a todos eles. O homem precisa saber quem ele é, ele precisa saber que ele depende da graça de Deus, ele precisa saber que sem a misericórdia de Deus ele está entregue à morte, como um cordeiro é entregue à morte diuturnamente. O homem precisa saber que ele não é um fim em si mesmo, que existe um Criador, que existe um mantenedor, que existe um Deus cheio de amor, de graça, de misericórdia, que por amor aos seus se entregou a uma cruz maldita, cruz essa que tornou-se bendita para aqueles que creem. O homem precisa saber que sem Cristo ele não é nada e ninguém. Está se faltando lembrar dessa mensagem, de dizer ao homem: quem vocês pensam que são? Vocês diante de Deus são como pó, diante de Deus vocês são como uma gota num pingo de uma gota em um balde. Isaías capítulo 40, vocês estão pensando o quê? Isso me fez lembrar a Torre de Babel. Um dia os homens se reuniram e disseram: vamos fazer uma torre, vamos chegar no céu, vamos ver esse negócio. Aí confabularam, os arrogantes homens que pensam que Deus não existe, e disseram: vamos construir, põe um tijolo, põe uma argamassa, vamos, vai, constrói, sobe, põe coluna. Lá em Gênesis diz que Deus olhou do alto dos céus e Deus disse assim: desçamos para ver o que esses homens estão intentando fazer. A solução foi assim, olha: vamos confundir a língua deles e eles já não vão se comunicar mais. Ou seja, a torre não vai para lugar nenhum. Acabou-se a festa dos homens. O Senhor desce. Até aquele instante que todos falavam com a mesma língua e todos se comunicavam, o Senhor agora, permitam-me a expressão, corta as asas. E agora um fala alemão, português, espanhol, e ninguém se entende mais para coisa nenhuma. Resultado da história: o intento dos homens virou um fracasso. O que poderia servir para estudo de engenharia serviu de fracasso humano, que sequer é citado em um curso de engenharia. O homem precisa saber quem ele é e precisa saber quem é o Senhor. O homem precisa se colocar no seu devido lugar e admitir que sem Deus ele não é nada nem ninguém. Ele depende do favor de Deus. E sem o Senhor, sem Cristo, ele é como um barco a navegar em meio a um mar turbulento, sem direção alguma. Ele é como um pássaro sem asas, ou como uma folha solta ao vento. É assim um homem sem Cristo. Jesus não veio para aqueles que se avaliam prepotentes e independentes de Deus. O Senhor veio para aqueles que seriam seus, aqueles a quem ele diria: venha, e ele viria e seguiria o Senhor. Eu não vim, disse Jesus, para os sãos, pois eles não precisam de médico, mas para os doentes. Não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores.
o Senhor veio nos chamar. Amém.